Glória a Deus! Vocês estão bem? Aleluia. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao melhor lugar que se poderia estar. Antes de sentar, fala assim para o seu irmão: você está em um excelente lugar. Aleluia! Agora você pode sentar. Amém. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu quero agradecer a todos. Hoje é uma noite especial, porque nós temos o privilégio de ter, como que eu posso chamar, né? Esse pastor Zé é meu vô, então é meus tios, que são filhos do pastor Zé. Está aqui a família, a Juliana, que vai ministrar conosco, o Luiz e sua filha Alice, vocês são muito bem-vindos, viu? É uma honra e um privilégio para a gente ter vocês aqui, de fato, porque a gente sabe que vocês carregam algo, não somente a Juliana que está ministrando, mas a gente sabe que você também, Luiz, carrega algo, esse suporte, essa vida de vocês, ela já é uma pregação. Nós podemos ver isso, porque a gente é companheiro de banco lá em Guará, senta do ladinho, sempre um do outro, e a gente vê a excelência no servir de vocês. E queria aproveitar e já chamar a Juliana para cá, então. Pode subir, Juliana, para a gente poder desfrutar desse benefício que a gente tem aqui de ter vocês conosco. E eu sei que vai ser uma noite maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar à vontade. Você quer orar? Você quer que a gente ore por você? Você quer fazer como? Pai, muito obrigado pela vida da Juliana. Nós declaramos a boa mão do Senhor sobre a vida dela. Muito obrigado, Pai, porque os nossos ouvidos estão prontos para ouvir aquilo que da parte do Senhor foi comunicado ao coração dela. E nós estamos com o solo fértil do nosso coração para receber tudo o que o Senhor tem, Pai, para falar conosco através da vida dela. Em nome de Jesus, nós declaramos ouvidos prontos para ouvir e um coração pronto para receber tudo o que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Vocês estão bem? Eita, que eu estou com o povo mais feliz dessa terra. Amém? Aleluia. Obrigada, queridos. Queridos, eu quero primeiramente agradecer, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer ao pastor Romeu, a Maria Laura, que fizeram um convite para que eu estivesse aqui. Quero agradecer aos meus pastores lá de Guará que me liberaram para estar aqui essa noite. É uma honra para mim, para minha família, estar aqui com vocês. Eu sei que muitos de vocês não nos conhecem, Mas eu sou a Juliana, ele é o Luiz Otávio, ela é a Alice. Eu e o meu esposo, nós temos cuidado do departamento infantil na igreja de Guará. Tem sido um tempo maravilhoso em nossas vidas, uma honra para nós estarmos conduzindo esse departamento. Temos desafios, mas graças a Deus nós temos crescido e avançado. Amém? Eu estava... Aleluia, servindo DI é uma bênção, meu irmão. Pega a visão. É o melhor departamento para se servir nessa igreja. Queridos, eu estava conversando com o pastor, antes de subir, dizendo que não é fácil estar aqui. Não é o que eu gostaria de fazer, eu queria muito ter sido chamada para os bastidores, esse era o desejo do fundo do meu coração. Mas não foi para isso que Deus me chamou, e enquanto eu estava ali no louvor, Deus falou para eu falar sobre isso com vocês antes de começar a ministração, sobre obediência. Nós não estamos mais no tempo de nos escondermos, amém? Esse tempo já passou, queridos. Agora nós estamos vivendo os últimos dias da igreja nessa terra. Então nós precisamos cumprir o nosso chamado. Se não for agora, não vai ser nunca, porque Jesus vai voltar muito em breve. E aí não vai dar tempo. Então, se você sabe que Deus te chamou para fazer alguma coisa e você está se escondendo, esse tempo acabou. É hora de você aparecer. Amém? Você recebe isso? Para que eu não esteja sozinha? Porque eu decidi que eu vou obedecer. Então, tudo que Deus manda fazer, eu faço. Sendo fácil, sendo difícil, sendo um desafio, eu sei que existe uma graça e uma unção disponível sobre a minha vida. E eu vou pela graça e pela obediência purinha. Então, se você precisa ir só porque você é obrigado a obedecer, vá também.
Amém? Amém. Queridos, essa palavra o Senhor falou comigo faz muito tempo. E ela estava guardadinha no meu coração. E eu tinha certeza absoluta que era uma palavra para o povo de Guará. Nossa, mas eu tinha plena convicção que em algum momento eu ia entregar essa palavra lá em Guará. E aí passou o tempo, eu fui chamada para ministrar algumas vezes, Deus colocou outras palavras no meu coração e aí eu achei que tinha passado. Falei, acho que aquela palavra lá passou, vai ver alguém já pregou, o povo já recebeu, ficou no esquecimento. E aí o pastor Romeu veio me convidar para pregar, né? E na hora que ele falou, eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Porque assim, todas as vezes que eu sou chamada para pregar, eu já tenho a palavra, então eu já sei que em algum momento vão me chamar. Já fico naquela expectativa, em algum momento eu vou entregar essa palavra. E aí quando ele me chamou, eu falei, nossa, não tenho nada para entregar. Porque essa palavra já tinha sido há muito tempo atrás. E fiquei com aquela sensação de pânico, sabe aquele pânico santo? Tipo, o que eu vou falar, meu Deus? E aí Deus me lembrou, falou, não acabou as palavras não, tem uma aí no seu coração e é para eles. E então, meus queridos, olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, aperte os cintos... E receba tudo em nome de Jesus. Amém? Me amem. Eu sei que vocês não me conhecem, né? Lá em Guará, o povo já tem uma opinião formada sobre mim. E aqui eu sou nova, né? Mas me amem, eu sou legal, prometo. Depois do culto, vocês podem vir conversar comigo, vocês vão ver. Nossa, ela era legalzinha mesmo, né? Amém? Então, vamos lá. Queridos, eu quero começar compartilhando sobre um testemunho que eu vi no Instagram há um tempo atrás, de um pastor. E ele estava contando uma situação da infância dele. Quando eu vi esse testemunho, Deus já tinha falado comigo sobre essa palavra. E aí teve algo específico nesse testemunho que saltou os meus olhos. Esse pastor estava contando que quando ele era criança, ele era filho de pastor também. E o pastor, o pai dele, que era pastor, foi enviado para uma cidade pequena para pastorear uma pequena igreja. E lá nessa cidade, ele estava passando por algumas dificuldades financeiras. E aí teve um dia que eles estavam se preparando para ir para o culto da escola dominical. E a mãe dele falou assim para o pai dele, olha amor, hoje nós não temos nada para comer no almoço. Nós vamos chegar da igreja, mas nos armários não tem nada para a gente almoçar. E aí eles foram para a igreja e ele percebeu no caminho, né, indo para a igreja, que o pai dele estava meio afastado deles, porque o pai dele estava chorando, não queria que eles vissem. E eles foram naquela situação. E a mãe dele foi conversando com ele e com os irmãos. E enquanto a mãe dele explicava mais ou menos para eles o que estava acontecendo, ela falou assim, eu fico preocupada, meu filho, é com a reputação de Deus. Porque Ele nos mandou aqui para esse lugar e nós estamos passando por isso agora. E essa frase saltou para mim. Eu fico preocupada é com a reputação de Deus. E aí ele continuou o testemunho, não vou me estender muito, mas ele continuou o testemunho. Eles chegaram da igreja, alguém bateu na porta da casa deles, essa pessoa nem cristã era, e levou um almoço pronto. Ele estava no supermercado e falou, não sei porquê, mas... algo, ele nem conhecia Deus, falou algo, uma força maior, fez eu comprar isso aqui e trazer para vocês. E levou lá o macarrão e o frango assado, que era o que tinha todos os domingos na mesa deles. Então, mas o foco é nessa frase, eu fico preocupada com a reputação de Deus. Então, vamos começar essa noite com essa frase na nossa cabeça. Nós temos nos preocupado com a reputação de Deus em nossas vidas? Abre a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Samuel. No capítulo 17. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 8. Diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo.
Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Agora vai para o versículo 25. Diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Agora vai para o versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estão acostumados. Então tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Queridos, aqui a gente está lendo sobre a história de Davi e Golias, que é uma história muito conhecida. Acredito que todos aqui já tenham ouvido sobre a história de Davi e de Golias. Davi era pequenininho, Golias era um gigante, aí Davi pegou a pedrinha, rodou a funda, jogou, bateu na testa de Golias e venceu o gigante Golias. A gente já ouviu muitas vezes essa história, provavelmente você já ouviu ministrações também sobre essa história, falando sobre coragem, sobre ousadia, sobre fé. Mas eu quero que você se atente a um pequeno detalhe dessa história que às vezes pode passar despercebido. Dá uma olhadinha no versículo 26. Davi fala assim, na parte B do versículo: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Queridos, aqui, se você olhar o começo da história, você vai ver que Golias afrontou o exército e todo o exército teve medo, porque Golias era um gigante, ele era muito forte. Então, todo o exército, incluindo o rei Saul, sentiram medo de Golias. E por 40 dias, Golias foi lá e falou a mesma coisa, e ninguém se voluntariou para brigar com ele. Aí chegou Davi e ouviu o que aquele homem estava falando. E percebam que Davi não estava preocupado com ele, nem com o exército. Davi estava preocupado com a honra de Deus. Porque Davi fala: quem que é esse filisteu para vir aqui e desafiar o exército do Deus vivo? Davi não estava preocupado que ele desafiou o exército. Davi estava preocupado que o exército era de Deus. Então o nome de Deus estava envolvido naquilo ali. Lembra daquela frase, eu fico preocupado com a reputação de Deus?
É isso que Davi estava fazendo aqui, se preocupando com a reputação de Deus, porque havia um exército, o exército do Deus vivo, o Deus de Israel, e todos eles amedrontados por um filisteu que não servia a Deus e que estava afrontando o Deus deles. Então pensa, queridos, que nós temos que ter essa visão. Nós temos que ter essa visão de pensar, o que isso está falando sobre Deus? E hoje nós vamos falar sobre a nossa vida. O que a nossa vida está falando sobre Deus? Porque nós não vivemos para nós mesmos mais. Nós vivemos para Deus e para a glória de Deus. E esse é o tema da nossa ministração hoje. Vivendo para a glória de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, por favor. Nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém, irmãos? Então, se prepare que tem bastante coisa para a gente ler. Romanos capítulo 11. No versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Repete comigo, todas as coisas. A gente tem a tendência a acreditar e a pensar, às vezes, que Deus está envolvido só na parte espiritual da nossa vida. Sabe? Não. Tem a ver com Deus quando eu estou na igreja, quando eu estou servindo, quando eu estou orando, quando eu estou pregando a palavra. Mas a verdade é que Deus está envolvido na nossa vida como um todo. Se você aceitou Jesus, você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você se tornou um representante de Cristo aqui na terra. Não é mais você que vive, é Cristo vivendo através de você. Então, queridos, a gente não pode viver de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer maneira, porque nós estamos representando a Cristo aonde a gente for. Seja fazendo algo espiritual ou seja fazendo algo natural. Você continua sendo um representante de Cristo, por onde você passar. E essa é uma responsabilidade muito grande. Lá em Gálatas 2:20, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Diz assim, Paulo falando: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós fomos crucificados, queridos, e agora nós estamos vivendo a vida de Deus. E isso é muito sério, nós temos que ter essa consciência de que tudo que eu faço não diz mais respeito a mim, agora diz respeito a Ele. Sabe, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela não é muito fã de eventos sociais, principalmente eventos formais. Que você tem que se arrumar, fazer uma maquiagem, um cabelo. Ela não gosta. Então, desde que eu sou criança, quando aparecia um evento assim na família, ela falava assim: Ju, eu não vou, você vai e me representa. Aí ela ligava para a pessoa que era responsável pelo evento e falava assim: eu não vou poder ir, mas a Ju vai me representando, tá bom? Tá bom. E lá ia a Juliana na festa. Queridos, pensa bem, eu fui como representante da minha mãe. Então, enquanto eu estou lá no evento, eu não sou só a Juliana. Eu sou a Juliana, mas eu também sou a representante da Norma, que é a minha mãe. Se eu chego lá no evento e faço uma bagunça, não me comporto corretamente, brigo com as pessoas, causo confusão, o que as pessoas vão falar? Nossa, mas a Norma mandou essa menina para representar ela, a menina não sabe nem se comportar. Perceba que eles não vão falar de mim. Alguns poucos podem falar, mas a maioria vai falar dela, porque eu fui representando a ela. É a mesma coisa se você trabalha numa empresa e vai ter um evento e a sua empresa manda você para representá-la naquele evento. Se você chegar lá no evento e fizer tudo que você quiser, a maior bagunça lá, o que eles vão falar? Nossa, é o representante da empresa tal. Nossa, que vergonha. Eles não tinham ninguém melhor para mandar, não? Então, queridos, nós precisamos entender que isso é a respeito da nossa vida também.
O que eu faço e o que eu deixo de fazer hoje não diz mais respeito somente a mim, diz respeito a Ele. E isso é muito sério, é uma grande responsabilidade que nós temos na nossa vida. Eu preciso me preocupar com a reputação de Deus em tudo que eu faço. Na maneira como eu me comporto, na maneira como eu me visto, na maneira como eu trabalho, na maneira como eu trato as pessoas, na maneira como eu ando por aí. Eu não posso mais fazer tudo de qualquer jeito. Pensa, queridos, que eu preciso me vestir corretamente. O meu corpo não é mais meu, agora é dele. Eu não posso sair por aí me expondo. Não foi para isso que Deus fez com que eu nascesse de novo. Para ficar expondo, me expondo nas redes sociais. Hoje em dia está assim, né? Não basta a pessoa se expor no natural, ela tem que postar a foto, que é para ficar registrado, né? Todo mundo vê lá a foto, aleluia, no Instagram da pessoa. Queridos, não é assim a vida. Você está representando um reino. Nós somos embaixadores nessa terra. O que o embaixador faz? O embaixador mostra como é que é a cultura do reino dele. Então, a gente tem que se comportar de acordo com o reino que a gente faz parte. Agora, tudo bem. Ah, Ju, já entendi. Ok, e agora? O que eu vou fazer? Nós temos na Bíblia todas as instruções que a gente precisa para cumprir os mandamentos do Senhor, para andar de acordo com a vontade dEle, para fazer aquilo que Ele espera que a gente faça. E lá nas cartas de Paulo, você vai ver que em quase todas as cartas que Paulo escreveu, ele vai falar sobre os procedimentos, como você deve se comportar, como você deve falar, como você deve tratar as pessoas. Então, eu selecionei um desses textos, mas antes de eu ler, eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que quando eu leia, você fale assim, nossa, mas essa régua é muito alta. Provavelmente Paulo estava escrevendo para líderes, pastores, porque né, eles estão top. Então, eles, né? Lá em cima o caldo é grosso, aqui embaixo é mais ou menos. Só que, queridos, não é assim não. Fala assim para o irmão que está do seu lado, é para você esse texto. Sabe por quê? Se você continuar lendo, você vai ver que Paulo vai falar com as esposas, como tratar os maridos como tratar as esposas, os filhos honrarem seus pais, os escravos honrarem os seus patrões. Então, esse texto engloba a todos nós. Amém? Então, com essa consciência, agora nós vamos lá ler o texto que está em Efésios, no capítulo 4. Abre a sua Bíblia, por favor, senão depois você vai dizer que na sua não estava escrito assim, não. É melhor você olhar. Vamos garantir. Efésios, no capítulo 4, começando pelo versículo 2, que diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Já começou bem? Amém? Já começou bem. Agora vai para o versículo 17. Na minha Bíblia, em cima do versículo 17, está escrito assim: o procedimento dos filhos da luz. Você é filho da luz? Então fala assim, é para mim. Então está escrito assim: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Vamos até aqui, daqui a pouco a gente continua. Então, o que a gente já aprendeu até aqui? Que nós temos que ser completamente
dóceis e humildes, pacientes e suportando tudo em amor. Queridos, talvez olhando para esse versículo, você pense a mesma coisa que eu pensei quando eu li. Tipo, essa não sou eu. Amém? Mas, aqui não está falando da antiga Juliana. Aqui está falando da nova Juliana. Amém? Eu, Juliana, naturalmente posso não ser paciente, muito menos dócil, menos ainda suportar os outros em amor. Mas a nova Juliana que Deus fez no meu novo nascimento é tudo isso. Foi criada para ser tudo isso. E sabe, queridos, que a gente não tem desculpa. Talvez você ainda esteja pensando numa desculpa na sua cabeça. Mas deixa eu te dizer que Deus colocou o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele habita dentro de nós, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E o fruto do Espírito, a Bíblia diz que é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, queridos, nós não temos nem como tentar achar uma escapatória. Porque se você tinha algum argumento, ele cai por terra na hora que Deus fala, mas eu te dei o meu Espírito Santo. E o fruto que ele produz em você te dá tudo isso que você precisa para ser completamente dócil, paciente e suportar aos outros em amor. Amém? Segunda parte, não gastar tempo pensando em coisas inúteis. Antes, renovar a nossa maneira de pensar e revestir-se do novo homem. Você sabe que hoje a gente vive a geração do pensamento inútil? O que a gente mais faz na nossa vida? Rolar o feed. Não é isso que a gente faz? Como que a gente passa o nosso tempo ocioso? Rolando o feed. O que é isso? Tempo inútil. Na maioria das vezes não vai acrescentar nada na nossa vida. Ah, relaxa a cabeça, desestressa. Ok, eu também rolo o feed de montão, mando um monte de piadinha para minha prima, a gente dá risada de dieta, de não sei o quê. Tudo certo. Mas, queridos, eu não posso gastar o meu tempo pensando sobre isso o tempo todo. Porque eu não fui chamada para ficar pensando em coisas inúteis. Até porque, se eu fico gastando os meus pensamentos em pensamentos inúteis, eu vou começar a pensar aquilo que é contrário à palavra. O que eu vou pensar? Preocupação, no boleto que eu tenho para pagar, no medo. Nossa, o mundo está tão violento. Você viu que aconteceu isso? Você viu que aconteceu aquilo? Nossa, é verdade. Melhor nem sair na rua. É isso que nós vamos pensar. E o que isso vai produzir em nossas vidas? Alguma coisa de útil? Não. Então Deus já deixou o mandamento. Nem pensa nisso. Não gaste seu tempo pensando em coisas inúteis. Antes, renove a sua mente pela palavra. E se revista do novo homem. Por quê? Porque quando o pensamento inútil chegar, você não vai nem querer pensar nele. Você já vai rejeitar logo de cara. O quê? Preocupação? Eu não sou guardada, suprida, abençoada. Deus é comigo, tudo vai bem. Ah, aconteceu no seu vizinho. Não interessa. 1000 vão cair à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Mas eu não vou ser atingido. Só que para você ter essa consciência, você tem que estar firmado na palavra. Você tem que gastar mais tempo na palavra do que nos seus pensamentos inúteis. Senão isso não vai produzir nada na sua vida. Agora vamos continuar o texto. Volta lá. Versículo 25, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, o que está falando aqui, queridos? Sobre mentira, acho que não preciso nem falar, né? Crente não mente, amém? Até as nossas crianças sabem disso, que crente não mente. Então, não vou nem tocar nesse assunto. Agora, não pecar quando estiver irado e resolver rápido a situação. Queridos,
nós temos que ter maturidade. A fase de criança já passou. E se Deus me trouxe aqui para falar isso para vocês, é porque vocês também já passaram da fase de criança. Está na hora de crescer. E crescer significa relevar a ofensa, não cair na armadilha da ofensa. Então a Bíblia está sendo clara aqui. Não dê lugar ao diabo. Não fique irado. Se você ficar irado, não peque. Ficou irado, amém. Se controla, volte assim, mas não peque. E não dê lugar ao diabo. Se aconteceu alguma coisa, resolva rápido. Sabe por que a gente tem que resolver rápido? Porque enquanto a gente fica ali, ó, remoendo aquela situação, o diabo vai aumentando a situação na sua cabeça. Porque ele é ótimo para dar sugestão. Ele é maravilhoso. Que é uma pessoa para dar sugestão de coisa ruim na sua cabeça, é o diabo. A melhor. Ele vai começar. Ah, mas fulano fez aquilo? Ah, mas você lembra daquela vez que ele fez aquele outro? E aquele dia que ele fez aquilo? Aí a briguinha, pensa, você brigou com seu marido, a briguinha era isso aqui. Passou 2 dias, a sua lista de reclamação já está desse tamanho, ó. Tem nada a ver com o que aconteceu, mas o diabo já te lembrou desde o dia que vocês se conheceram, a primeira briga. Já trouxe a memória. Então, queridos, siga o conselho da palavra. Resolve rápido. Tempo de ser maduros, tempo de crescer. Amém? Continua o texto, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Queridos, quem é da minha geração aqui, os 35 mais? Vocês assistiram aquele filme Bambi, que passava quando a gente era criança? O Bambi. Ninguém assistiu? Então, o filme Bambi, né? Tinha lá o coelhinho e tinha a mamãe coelho. E o coelhinho era muito agitado, ele queria falar o tempo todo. E, nossa, ela fala uma frase que eu nunca mais esqueci. Essa frase está comigo desde a minha infância. Ela olha para ele e fala assim, o nome dele acho que era Tambor, não é? Ela fala assim, Tambor, se você não tem nada de bom para falar, fique quieto. Quem já ouviu esse conselho da mamãe coelho aqui? Então, queridos, esse conselho serve para nós. Se o que você vai falar não vai edificar ninguém, não empresta sua boca para Satanás, não. Fica ó, quietinho. Ah, não tem nada para falar. Ah, só tenho a minha opinião para falar. Fala a opinião de Deus. Fala o que a palavra diz. Dá uma palavra de ânimo para o seu irmão. O seu irmão está falando besteira, está desanimado, está falando incredulidade. Ao invés de você concordar com ele, tira ele desse lugar. Fala, olha aqui, não é assim não. Não, as coisas não são assim não. A Bíblia diz que Deus é bom, que Ele cuida de você. Sabe, queridos, nós temos que emprestar nossa boca para Deus, não para Satanás. Isso é atitude de gente sábia. Amém? Vamos continuar então. Sejam bondosos e compassivos. Versículo 32. Não, perdão, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe, queridos, que quando eu leio essas instruções aqui, e se você for ler as cartas de Paulo, você vai ver que as cartas de Paulo, elas estão sempre no imperativo. O que é isso? Isso significa que o verbo utilizado está indicando que você tem que ter uma ação. Então, queridos, nós precisamos estar conscientes que a palavra de Deus, o evangelho, não é passivo. E sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vivemos uma geração em que as pessoas estão pregando por aí passividade. E eu sei porque eu vim de outra igreja faz... Quantos anos que a gente está no verbo? 8, né? Faz 7, 8 anos que nós estamos no verbo da vida, mas eu fui cristã a minha vida inteira. E eu ouvi muito por aí do que está sendo pregado. E como era antes de eu receber a palavra da fé? Ah, pede para Deus, você precisa melhorar a hora, pede para Deus te ajudar, pede para Deus fazer. Ah, você está com dificuldade nisso? Fala com Deus, quem sabe Deus não muda você. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A parte de Deus Ele já fez. Daqui para frente é a gente que faz.
E sabe que eu fiquei indignada quando eu cheguei na palavra da fé e descobri que todos esses anos eu estava vivendo uma vida medíocre. E já estava tudo disponível para mim. Então, queridos, Deus já fez a parte dele. Quem faz daqui para frente somos nós. Então, olha nas cartas de Paulo. Faça, vá, seja. É no imperativo, é a gente que faz. Eu não tenho que ficar aqui, não, vou orar. Vou orar para Deus me tornar paciente. Queridos, ele já deu o Espírito Santo que produz paciência na sua vida. O que mais você precisa? Agora você precisa exercer. Vai exigir esforço. Queridos, a vida cristã exige esforço. Não é uma vida de passividade. Exige que eu e você nos esforcemos para cumprir a nossa carreira. Amém? E é disso que ele está falando aqui, ó. Livrem-se, sejam. Então essa é a nossa parte. Isso é para nós, como nós devemos proceder sendo filhos da luz. Amém? Não vou nem continuar o texto, só o 5:1, o último versículo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, queridos, quem é o nosso exemplo? Deus, Jesus. Esse é o nosso exemplo. Ele estabelece como nós devemos ser. Não é o que eu era, não é o que eu sou, não é o que eu quero ser. É o que Ele é e o que Ele me chamou para ser. Amém? Amém. Próximo ponto. Queridos, esse ponto eu confesso que eu fiquei pensando assim, não vou falar, Senhor. O Senhor vai falar, eu não vou falar, Ele vai falar. Então eu vou falar. Amém? Me ama mais um pouquinho agora? Amém? Que nós vamos falar sobre glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Queridos, o que essa palavra diz para nós? Que nós vamos dar conta do nosso corpo físico. Amém? Por que Deus quer tratar sobre isso conosco, queridos? Porque muitas vezes a gente está super top, super preocupado em se comportar da maneira correta, defendendo a reputação de Deus onde a gente vai, glorificando a Ele através da nossa vida, fazendo tudo certinho, vida cristã está ok, vida em família está ok, comportamento está ok, está tudo ok. Mas você tem cuidado do seu corpo? Porque nós vamos dar conta desse corpo. E outra coisa, o nosso corpo também glorifica a Deus. Até porque nosso Deus é um Deus que nos garante saúde divina. Amém? Mas eu não vou ter saúde divina se eu não cuidar do meu corpo. E não adianta ficar orando. Não adianta. Porque a Bíblia garante que a lei da semeadura e da colheita, ela é válida enquanto houver terra. Se existe uma lei que não vai acabar, é essa. Plantou, colheu. Então, se você não se alimenta direito, se você não faz exercício físico, vive uma vida sedentária, não tem o descanso correto, não dorme o quanto precisa, não está preocupado com essas coisas, queridos, se chegar uma enfermidade, infelizmente, você vai colher. Por negligência. E isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus te deu saúde divina para você desfrutar. Mas é a mesma coisa, eu posso oferecer fruta para minha família comer todos os dias, mas se eles não abrirem a boca, mastigar e engolir, eu vou fazer o quê? Enfiar a goela abaixo? Se eu pudesse, enfiaria. Quem me conhece sabe, mas eu não posso. Já tentei e não deu muito certo lá em casa. Então, as pessoas vão responder pelas suas próprias escolhas. E nós vamos responder por aquilo que nós fizemos com o nosso corpo.
E o nosso corpo foi feito para a glória de Deus. Mas se eu não cuido dele, como ele vai glorificar? Como é que eu vou chegar para um ímpio e falar, nossa, Deus te dá saúde divina e eu estou doente? Meu corpo vive passando mal, não tem energia para nada, desanimada. Estou testemunhando vitória, queridos. Estou testemunhando a favor de Deus ou contra? Nossa, tem uma vida com Deus, é crente, mas lá vive doente. E é isso que eles vão falar. Não pensa que eles vão falar de você, não. Ah, fulana, você não se cuidou, né? Por isso que você está assim. Não, a primeira coisa que eles vão falar é de Deus. Porque é sempre assim. Se uma pessoa que se diz cristã faz qualquer coisa errada, a primeira coisa que eles falam, mas não era crente? Você viu a crente? Nossa, não esperava isso dela. É assim. Então, queridos, eu preciso me preocupar com o testemunho que eu estou dando no meu corpo. Isso significa que eu tenho que dominar. Lembra que o Espírito Santo me deu o domínio próprio? Então eu tenho que dominar sobre os desejos da minha carne. Às vezes a gente pensa que isso é voltado só para a imoralidade, mas não é. Não é, porque se eu não tenho domínio sobre a minha carne para dizer, hoje você não come doce. Aí sua carne vai gritar, mas eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. Aí você vai dizer, sou eu que mando aqui nesse lugar. Se você não tem domínio para fazer isso, você realmente acha que você tem domínio para fazer outras coisas? Não tem, queridos. Não tem. E sabe, o pastor José Roberto, ele sempre fala sobre um grande pregador que pagou o preço da desobediência. E esse pregador tem uma frase, eu não lembro o nome do pregador, mas ele disse assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo. E agora, como eu vou entregar a mensagem? Por que ele falou isso? Porque ele negligenciou os cuidados do corpo dele. E ele colheu as consequências. E aí ele não pôde cumprir o chamado dele. Já pensou, querido, você chegar no céu mais cedo, antes da hora, porque você morreu quando não devia, porque você não cuidou do seu corpo e ainda dá de cara com Deus. E Deus fala assim, e aí, o que eu falei para você fazer? Ah, não deu tempo, Senhor, morri antes. Queridos, não sei se você sabe, mas quando a gente chegar lá no céu, a gente vai dar conta. Eu fico preocupada com isso. Porque na hora que ele falar, e aquilo lá que eu mandei você fazer e eu fizer aquela cara de paisagem porque eu não fiz, vai ser bem desagradável. Então, nós temos que nos preocupar com isso, queridos. E eu vejo que tem muitas pessoas falando sobre isso. Porque nós hoje vivemos uma igreja que não tem cuidado do corpo. Não é verbo da vida, é a igreja como um todo. E Deus está preocupado com isso, senão ele não estaria falando por tantas bocas e de tantas maneiras por aí. Amém? Então você recebe rindo, começo do ano, entendeu? Já estabelece as suas metas, que esse ano você vai se alimentar bem, você vai fazer exercício físico. Amém? Eu não estou excluída não, queridos, eu sou a primeira, está lá na minha meta, viu? Já até mudei a alimentação, porque esse ano as coisas vão se resolver no meu corpo. E no seu também. Amém? Então vamos lá. Queridos, Deus me deu uma frase e eu anotei ela aqui para eu não esquecer. Aquilo que é pesado pode se tornar leve se eu vejo como algo para glorificar ao meu Pai. Quando o meu foco é dar glória a Ele, tudo que eu faço eu vou fazer bem feito. Sabe, queridos, às vezes a gente está há anos lutando. Algumas lutas e não vence, não vence, não vence. Mas você às vezes não parou para pensar que naquilo você pode glorificar a Deus. Porque eu sei que o desejo do seu coração, assim como o desejo do meu, é glorificar a Ele. Então, queridos, se eu coloco o meu foco em glorificar a Ele, as coisas ficam mais fáceis. Eu falo isso até na questão do emagrecimento. Às vezes a gente pensa assim, quero emagrecer por minha causa. Aí começa, desiste, começa, desiste, começa, desiste. Mas você já parou para pensar que talvez você emagrecendo, você está glorificando a Ele? Dizendo para Ele que você tem um corpo saudável para servir a Ele, para cumprir o propósito dEle? Talvez isso deixe as coisas mais fáceis. Então fica com essa consciência. Amém? E para encerrar, queridos, eu quero tratar sobre glorificar a Deus através do nosso trabalho. Então, abre a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 17. Diz assim, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. E o versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Às vezes a gente olha para esses textos aqui e a gente pensa que elas estão falando do nosso serviço ministerial, do serviço que é voltado para Deus, do serviço na igreja, do serviço ao corpo de Cristo. Mas se você ler o texto por completo, você vai ver que não. Esse texto aqui, principalmente o versículo 23, Paulo estava falando para os escravos, a maneira como os escravos deveriam servir a seus senhores. E ele fala, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Então, queridos, isso significa que quando nós estamos no nosso trabalho secular, a gente está servindo ao Senhor. E isso significa que você precisa dar um bom testemunho lá. Que você precisa ser o melhor funcionário, o mais exemplar, o que faz as coisas com mais excelência. Por quê? Porque você está servindo a Deus. Não importa quem é seu patrão. Ah, mas você não conhece meu patrão. Não importa, a Bíblia está dizendo que você não está trabalhando para o seu patrão. Que você está trabalhando para Deus e está falando de serviço natural. Não está falando de serviço espiritual. Então, no seu serviço natural, queridos, nós precisamos ter a consciência que nós estamos servindo a Deus. E o nome dele está em jogo com o seu comportamento. Eu não sei se você sabe, mas os crentes nas empresas por aí, eles não têm uma fama muito boa. E isso é algo terrível de se falar. Mas eu tenho em casa, o meu pai não é cristão, e a vida inteira eu ouvi ele falando isso. Ah, contratou crente? Nossa, pior tipo de gente. Os meus piores funcionários. E ele não estava falando isso só porque ele queria afrontar a gente, não. Ele estava falando porque muitos casos aconteceram de pessoas cristãs que davam um péssimo testemunho. E aí as pessoas vão falar contra quem? Contra Deus. Você vê que nem cita o nome do fulano, que era um péssimo funcionário, mas diz o quê? Que ele era crente. Se é crente, é representante de quem? De Cristo. Terrível, queridos, terrível. Então, hoje, Deus está nos chamando a sermos os mais exemplares. A nos lembrarmos que a nossa excelência é para Ele. Nós estamos servindo a Ele e é dele que vem a nossa recompensa. Não importa como é o seu patrão. Deus vai te honrar se você honrar a Ele, sendo um bom funcionário. Agora, se Deus fala isso do nosso trabalho natural, quanto mais do nosso trabalho para Ele. Aí é indiscutivelmente maior, que diz respeito a Ele e não a nós. Eu sei que às vezes a gente pensa que quando a gente cumpre uma escala no departamento, a gente está falando de nós. Ah, isso diz respeito a mim. Ah, se eu vou lá nas salinhas e dou uma aula meia boca, isso diz respeito só a mim. Maneira nenhuma, porque a Bíblia diz que o meu serviço ministerial resulta em ações de graças a Ele, se eu fizer bem feito. Se eu não fizer bem feito, também diz respeito a Ele. Porque a primeira coisa que vão falar é, nossa, quem que colocou? Quem que foi inspirado para pôr essa pessoa nessa linha? Não é isso que as pessoas falam? Você nunca ouviu isso, irmão? Só lá em Guará que fala essas coisas? É, então. Então, queridos, nós precisamos ter essa consciência e essa responsabilidade de que nós temos que defender a reputação de Deus. É nossa obrigação, enquanto cristãos, glorificarmos a Ele através da nossa vida, seja ela cotidiana, seja ela espiritual. Deus está envolvido em todos os aspectos, queridos, e nós não podemos negligenciar o nome dEle. Amém? Essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Recebam a palavra, coloquem em prática. Amém? Deus está nos chamando para coisas maiores. Pode ter certeza que quando o calo aperta, é porque vai crescer. E se vai crescer, precisa de pessoas maduras, num nível mais alto, para receber os novos. Porque se a gente ficar todo mundo no mesmo nível, quem vai ensinar os outros? Somos nós, queridos. Então, para a gente, o padrão é mais elevado mesmo. Amém?
Então era isso, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, quero chamar o irmão Marco para dar continuidade. Agradeço em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Rapaz, no começo eu pensei assim, sabe? Eu acho que eu encontrei a pantufa do pastor. Vocês não sabem dessa piada, mas assim, o ano passado, o pastor, ele sempre, já nesses anos todos, ele tinha uma pantufa. E daí, quem viu, quem veio até o ano passado, viu ele de pantufa. Ele vinha aqui, ele corrigia a gente, ele batia nos fios, tudo com pantufa. Daí era uma maravilha apanhar dele, até que ele foi para a praia e ele perdeu a pantufa lá. Daí eu falei, rapaz, no início do culto, a Juliana achou a pantufa, mas no finalzinho ela largou a pantufa de lado também. Mas muito obrigado, viu? Nós somos muito edificados. Eu queria chamar o louvor para cá para a gente cantar uma canção. A gente pode cantar uma canção, né? Para a gente até mesmo refletir sobre isso e digerir essas palavras, porque eu sei que Deus, foi Ele quem falou conosco. Você pode ter certeza que o pastor, ele não combinou nada com ela, porque não é nosso de fazer isso. Pelo contrário, eu sei que foi Deus mesmo que quis comunicar coisas do nosso coração. Eu também não saí ileso, apanhei também em algumas áreas. Eu achei que eu estava bem, mas depois eu descobri que eu tinha muita coisa para melhorar. Principalmente se tratando do buchinho, eu preciso dar um jeito no buchinho, que está difícil. Está difícil, mas vai ficar bom, porque eu vou ter coragem, porque eu vou fazer como para o Senhor, não na minha força. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, de verdade mesmo, eu acho que assim, a gente deve acolher essas palavras no nosso coração com mansidão e saber que é Deus nos alcançando. Como ela disse, eu não quero acrescentar de maneira nenhuma nada que ela falou, por conta de a gente ter um coração disponível para servir, para fazer todas as coisas. A gente deve alinhar muitas vezes essas coisas para que o nosso serviço seja um serviço de excelência. E eu até aproveitei, a gente já vai cantar já, tá, gente? Enquanto a gente canta, rapidinho, eu já quero aproveitar esse momento também para falar com vocês sobre dízimos e ofertas. Eu não tinha nada preparado sobre o dízimos e ofertas, mas eu acho interessante que eu fui captando algumas coisas que a Juliana falou e eu fui trazendo para o contexto financeiro. E um dos primeiros textos que ela leu foi Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Representar a Deus e a igreja com as nossas finanças, acreditando que é uma verdade para nós. Por que isso? Porque, como ela mesma disse, nós representamos um reino. E esse reino a qual nós representamos e nós devemos fazer tudo como para o Senhor, para glorificar Ele, não é diferente também nas nossas finanças. Muitas pessoas foram ensinadas e ensinaram até mesmo errado, falando que dízimo e oferta não é mais parte do Novo Testamento, ou pessoas insatisfeitas com experiências pessoais com algumas igrejas que agiram de forma errada. Elas dizem que a igreja rouba, que o pastor é ladrão, isso e aquilo, e nós vemos que no nosso ministério isso não é uma verdade, porque nós vemos manifesto todas as finanças de todo mundo. Inclusive, tem um outro ministério que eu ouvi também, um testemunho de uma pessoa falando, que a moça trabalhava no banco e eles não eram cristãos, mas por conta da igreja ter aberto uma conta naquele banco, ela foi vendo como que a igreja conduzia as finanças e ela falou para o marido, vamos para aquela igreja, porque eu sei que aquela igreja é uma igreja idônea, porque eu tenho visto como eles lidam com o dinheiro. E nós temos esse cuidado, esse zelo de poder administrar bem. Mas o fato da igreja administrar bem e ver coisas não significa que está bom e que eu não preciso mais fazer. É um outro ponto muito interessante também, porque a gente vê no final existe um período
do ano em que parece que as pessoas esquecem que precisam continuar fazendo coisas para Deus. Isso não é o nosso caso, mas a gente vê pessoas lá fora, lá no sertão da Repimboca, né? Nem sei de onde, que fazem assim, pensam que porque foi fiel durante o ano todo, chega em dezembro ou em janeiro, pode gastar mais do que deve e não sobrou para Deus. Não, primeiro a gente vê a história de Caim e Abel, né? Eu queria que vocês abrissem lá rapidinho, em Gênesis 4, no verso 3, inicia assim o texto. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta para o Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor, primeiro de Abel e depois de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Além dele fazer errado, ainda ficou bicudo. Sabe, às vezes a gente é corrigido por Deus aqui através de uma ministração e a gente fica bicudo com isso. Ah, porque está falando da minha gordura. Ah, porque está falando só porque eu tenho raiva da tataravó do meu avô que morreu faz 100 anos. Sabe, coisas assim desse tipo que acabam nos atrapalhando e impedindo com que as bênçãos do Senhor, que já foram derramadas para nós, elas nos alcancem. E no contexto do dinheiro é a mesma coisa, nós devemos ver e usar como exemplo. Inclusive, nós vemos no livro de Hebreus, que a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu uma oferta ao Senhor, a qual agradou-se o Senhor, e pela fé ele gostou da oferta de Abel e não de Caim. Por quê? Porque tudo é feito pela fé e pela gratidão no nosso coração. Os diáconos podem passar o envelope, já estou encerrando. Aí é interessante no finalzinho que Deus ainda vai e conversa com Abel e fala assim, com Caim, e fala assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. E o domínio próprio, como bem falou também a Juliana, está muito relacionado não à nossa força, não é você ir na academia e ficar forte, saradão, que vai deixar você com domínio próprio. Você pode até aprender a ter o hábito e ter o domínio próprio naquela área, mas o domínio próprio concernente às coisas espirituais, como ao amor e a fidelidade ao Senhor, vem, como ela bem disse, através da meditação na palavra, não dedicando o nosso tempo às redes sociais mais do que ao Senhor, porque a Bíblia nos garante que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E às vezes nessa nova geração de tecnológica, nós acabamos conectando mais o nosso coração à tecnologia do que propriamente a palavra, que ela talvez para alguns não tenha nada de tecnológico, mas eu quero lembrar vocês que antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas, inclusive desse tempo de hoje, da tecnologia de hoje e da tecnologia que ainda haveria de vir. A Bíblia é o livro mais antigo, mas também o mais atualizado. E ela sempre vai ser assim. E nós devemos sempre ter o nosso coração disponível para ofertar e para trazer ao Senhor com alegria, não por necessidade. E às vezes quando a gente fala não por necessidade, as pessoas podem pensar assim: a igreja já está bem, agora já está geladinho, já tem 4 ar, vai gastar mais dinheiro com o quê? Não precisa mais da minha oferta. Ou o irmão do meu lado, que é multimilionário, ele vai ofertar e a igreja vai ser sustentada somente por ele. Eu quero lembrar vocês, os 100 mil reais por mês de dízimo pode vir somente da minha parte, não tem problema. Eu não vou achar ruim de eu dizimar somente os 100 reais e a igreja ficar maravilhosa. Se vocês quiserem, vocês podem pegar também, quem quiser que recebe. Mas eu quero lembrar vocês que não é pelo fato de eu fazer que isentam vocês ou outras pessoas de fazer, porque isso é um princípio individual de cada um. E para você ter a sua colheita, é você quem deve fazer, é você quem deve ser fiel ao dízimo e fiel à oferta. E não é a nossa intenção tirar o dinheiro de você, mas é ensinar para que isso seja uma verdade dentro do seu coração, a ponto de você crer de fato que quando você traz o seu dízimo e a sua oferta
com gratidão, com alegria no seu coração, você está recebendo de Deus o seu galardão. Amém? Se coloque de pé para a gente orar. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa palavra, pelo alinhamento que o Senhor trouxe. Eu sei, Pai, que a carreira hoje foi por dentro. Muitas vezes eu não consegui nem correr porque eu estava quase desmaiando, mas eu sei, Pai, que o Senhor tem tratado e trabalhado dentro do nosso coração. Todos nós aqui recebemos dessa palavra, todos nós alinhamos o nosso coração, porque nós estamos em um processo de expansão e de crescimento. E esse processo de expansão e de crescimento, ele começa dentro de nós, no nosso espírito, e ele vai se externar para o lado de fora. Muito obrigado pelas nossas finanças crescendo, Pai, essa igreja crescendo e se preparando em estrutura para receber todas as pessoas que o Senhor tem preparado para esse lugar. Nós sabemos que esse lugar inevitavelmente vai crescer e vai abundar em número de pessoas. Não é por conta do número de pessoas que nós buscamos, mas pela transformação de cada uma delas. E nós devemos, Pai, nos preparar para esse dia. Nós devemos preparar a estrutura da igreja, nós devemos preparar a estrutura do nosso coração. Muito obrigado por todos os meus irmãos estando alinhado, Pai, crescendo e avançando a cada dia. Muito obrigado pela vida da família do Luiz e da Juliana, Pai, que abriram mão de estar fazendo outras coisas para estarem aqui, sendo voz do Senhor para nós. Nós declaramos sobre a vida deles um ano extraordinário, um ano desfrutando de todas as palavras que têm sido lançadas sobre essa igreja. Muito obrigado pelo fluir divino, pelo fluxo que nunca vai cessar na vida deles. Obrigado, Pai, porque esse lugar é uma plataforma de lançamento, como o nosso pastor sempre diz, e eles serão, Pai, lançados pelo Senhor para onde o Senhor quiser que eles vão um dia, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Mais caro, derramo aos teus pés. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração e suba-te o bom perfume. Jesus, Jesus.
posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Entregue seu bom perfume agora, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Deus é bom, gente. A gente só vai dar alguns recadinhos aqui para encerrar, tá bom? Por favor, fique à vontade, pode se assentar. Também quero agradecer essa família maravilhosa. Muito obrigado, viu? Eu vou agradecer pessoalmente, com certeza. Eu já agradeci também, vocês sabem disso, né? Pastor José Roberto, Pastor Marcos Paulo, que liberaram vocês para estar aqui. E eu só vou dar alguns recados para que a gente possa encerrar. Antes disso, vocês são sempre bem-vindos, viu? Pode voltar sempre, aleluia. Eu gosto, sabe, gente, eu não sei quanto a você, mas eu particularmente gosto mesmo dessa palavra que confronta a gente. Porque quando eu cheguei no Verbo, Juliana, eu também pensava que Deus iria mandar alguém a pôr a mão na minha cabeça e ia dar tudo certo, aleluia. Mas aí quando eu vi que era eu que tinha que fazer, aí o negócio fica um pouco mais estreito, né? Então é como o Marco disse mesmo, carreira por dentro, aleluia. Então todo mundo aqui sabe o que tem que fazer e até o Bud falava isso. Culto bom é culto que a gente sai dele sabendo o que tem que fazer. Eu acho que hoje a gente sai daqui sabendo o que tem que fazer, em nome de Jesus, amém? O Rema tem 15% de desconto as matrículas até o final desse mês. E aí lá na matéria Gálatas você vai destrinchar essas coisas aí que ela disse hoje sobre fruto do Espírito e obra da carne, amém? Você vai amar essa aula, tenho certeza, em nome de Jesus, é uma benção. Porque não fala só disso também, fala de muitas outras coisas, né? Sábado tem encontro de casais lá na igreja de Cruzeiro. A Aline me incumbiu de dar esse recado aqui, porque eu falei que eu não ia falar nada, porque eu estava, né, não vou falar nada, né, então eu não estou falando só porque sou eu que vou ministrar lá no encontro de casais, mas eu estou falando porque a Aline mandou eu falar, então está registrado. Aline, eu falei, eu chamei as pessoas, tá bom, porque ela me cobrou no sábado passado que eu fui para lá, e ela disse assim, você chamou todo mundo, você avisou o povo lá, não? Eu falei, não falei nada para ninguém, eu só vou, aleluia. E aí ela disse, não, você tem que falar, aleluia, então...
Amém? Glória a Deus. Procure a Maria. Se você quiser ir para lá, tem um valor de uma inscrição, porque acho que vai ter uns mantos lá, um negócio. Quem que pode ir se é encontro de casais? Quem é casado, quem está namorando. Se for tico-tico no fubá, você procura a Maria, que daí a gente vai ver o que vai acontecer. Ah, pastor, eu não estou nem namorando, mas eu estou crendo. Então esse ainda não, aleluia. Vamos crer, né? Vai se manifestar, aleluia, o seu varão, a sua varoa, e daí você vai para lá também no próximo, em nome de Jesus. Domingo, às 9 da manhã, fortalecendo a visão, todo mundo sempre está super convidado. Depois a gente está de volta com o culto da família, às 18 horas, então não falte, convide pessoas. Vamos ter aí comida caseira, em nome de Jesus, nuggets na air fryer, né? Dia 28/1, a última terça-feira do mês, voltamos então com a reunião de homens, aleluia, que deu os machos aqui, aleluia. Vixe, não tá mais ou menos, mas tá bom, aleluia. É que a gente não quer se amostrar, né? Eu sei disso, eu entendi. Mas então, dia 28 às 8 da noite, na última terça-feira do mês, a gente tem o nosso encontro aqui de homens. E depois tem um outro recado aqui, deixa eu ver. A oração pela vida do Mateus que está doente. Aleluia. Oi? Tá bom, vamos orar por ele então. Você pode ficar de pé, porque daí a gente já ora e encerra o culto em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por esse tempo, Pai, maravilhoso que nós tivemos hoje aqui, pela Tua palavra. E eu creio, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos sair daqui sabendo, Pai, mesmo que temos que fazer. E nós sabemos também da autoridade do nome de Jesus, então nós dizemos a você, Mateus, em nome de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida funcionando no seu corpo físico. Como diz em Romanos 8:11, se o Espírito de Deus habita em nós, ele vivifica o nosso corpo mortal. E eu falo com você, Mateus, saindo de uma condição de que você está hoje sendo levado, conduzido, impulsionado para uma condição em Cristo, em nome de Jesus. E saindo de qualquer coisa que o diabo tem influenciado você, e nós, na autoridade do nome de Jesus, dizemos, cessa as intenções malignas, as obras que o diabo quer fazer, nós aniquilamos, amaldiçoamos e cessamos hoje. E declaramos o Mateus livre de qualquer enfermidade, de qualquer opressão, e nós vamos ver ele ainda contando essas coisas que hoje, nesse exato momento, às 21h30, ele recebeu da parte de Deus, em nome de Jesus Cristo, o que ele precisava. Em nome de Jesus, amém. Vocês sabem que a gente tem essa prática santa aqui, né, de sempre honrar a vida e a unção dos ministros que passam por aqui. Então, eu encorajo você, pode ser feito ali na maquininha do cartão. Se você precisa de um envelope, pode pegar com os diáconos, coloca aqui nesse cestinho aqui na frente, que a gente vai fazer questão de repassar para essa mulher de Deus, que eu sei que foi maravilhoso hoje. Eu quero fazer menção mais uma vez de que eles estão à frente do departamento infantil lá em Guaratinguetá. E aí talvez você pense, né? Você achou que é porque ela está à frente do departamento infantil, ia ser aulinha de fantoche, né? Aleluia. Aí a gente viu a seriedade do que é o negócio, né? Aleluia. Então, assim, estando à frente de um departamento infantil, olha como que a pessoa pensa e como que a gente tem que estar pronto. Porque a gente costuma dizer nesse lugar, a gente não está ali no fundo, as tias não estão ali para distrair as crianças para a gente ter um culto. Está tendo um culto também para as crianças ali. E até as pessoas que vão para aquele lugar, a gente crê mesmo que é como no livro de Atos. Estão cheias do Espírito, cheias de sabedoria, foram escolhidas por inspiração e vão receber da parte de Deus inspiração para fazer. Então o seu filho, do mesmo jeito que a gente está aqui recebendo uma boa palavra, o seu filho também está naquele lugar recebendo uma boa palavra. Sabe que para o seu filho estar lá, como eu disse e repito, ele não está sendo distraído ou brincando para que a gente possa cultuar. As pessoas que estão lá com o seu filho passaram também por esse crivo hoje, que é uma régua, eu diria alta, mas necessária, é uma régua da palavra para que possa cuidar dos nossos filhos ali atrás. Amém? Você crê nisso? Então nós vamos aumentar, essa expansão vai chegar de forma rápida, fácil, leve, vai ser mais rápida do que foi essa que passou. Sábado agora a gente já vai estar ali jogando um caminhão de terra ali no fundo para começar essa concretagem, esse aumento, e nada nunca vai faltar. Você crê nisso? Então, amém. Não vai embora aí sem cumprimentar pelo menos umas 500 pessoas, e Deus é bom, em nome de Jesus.